Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo 17, né? Nós ainda estamos tratando do capítulo 17. Já lemos ele semana passada, mas vamos relembrar aqui a leitura desse capítulo. Vamos aprofundar um pouquinho mais nos símbolos, né? Nos símbolos que o capítulo nos apresenta quando da descrição do terceiro aliado de Satanás, que é a grande meretriz ou a Babilônia. Eu vou ler mais uma vez, os irmãos acompanhem comigo a leitura que farei do capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que vistes onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ótimo. Relembrado aí a leitura, irmãos, vamos relembrar alguns princípios que nós já tratamos, né? Então, nesses capítulos 17 a 19, nós abrimos mais uma sessão, a 6ª, a penúltima sessão do livro, onde ele está contando, recontando, porém com a ênfase agora de mostrar sobre a atuação
da besta que emerge do mar, de um modo mais específico, são todos os poderes, as autoridades, através de uma parceria com o terceiro aliado de Satanás, que é a Babilônia, ou a meretriz, né? A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Uma ênfase, então, é dada já no julgamento e na queda dela, né? Ela já foi citada no quarto ciclo, no quinto ciclo, já como a destruição dela como certa, e agora ela é apresentada, quem de fato ela é, mas já começa tratando do seu julgamento, algo que é certo, né? A vitória de Jesus sobre tudo e todos. Sabemos então que Satanás foi expulso e arregimentou aí esses três aliados. A besta do mar, que aponta para o poder governamental. Veja que toda vez que ele fala da besta, dos 10 chifres, ele está falando de governo, ele está falando de reino, ele está falando de autoridade. São 7 reis, um procede depois dos 10 chifres, são mais 10 reis, que tem autoridade, no caso desses, por 1 hora, que referenda a autoridade para a besta maior, ou seja, sempre tratando de poder governamental, bélico, de autoridade, de uma posição de governo, né, sobre o mundo. A besta que emerge da terra, que nós estudamos lá, quarto ciclo, trata do poder religioso. Toda a filosofia contra Cristo, né, tem a aparência do cordeiro, mas fala como dragão e anda de mãos dadas aí com a besta do mar. E agora, então, a Babilônia, que embriaga e assedia os homens e cuja queda é apresentada como certa. No verso 2 nos é dito que ela assediou, né, os reis da terra. Verso 2 diz, com quem se prostituíram os reis da terra, e não somente os poderosos, os reis da terra, mas também foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, os seres humanos, todos, não só as autoridades, mas são embriagados e seduzidos por essa Babilônia, né? Quem são esses homens ou essas autoridades que se embebedaram e se prostituíram com essa grande meretriz? O verso de número 8 vai dizer, né? A besta que vistes, ela não é, está para emergir do abismo, o caminho para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Geralmente, quando se trata, portanto, desses que habitam a terra, que se prostituíram, se embebedaram com a prostituta, refere-se aos não eleitos, aos não salvos, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E veja, mais uma vez, a palavra repetindo aqui a ideia, e os seus nomes já não estão escritos no livro da vida desde quando? Desde sempre, desde antes da fundação do mundo. Porque é assim que a palavra de Deus nos apresenta, que Deus, antes da fundação do mundo, em amor, nos predestinou, como vai dizer lá no primeiro capítulo de Efésios, né? Então, os eleitos de Deus já estão separados desde sempre. Aqueles cujo nome não estão nesse livro da vida, desde a fundação do mundo, então certamente vão ser ludibriados, assediados e vão se prostituir e se embebedar com aquilo que a Babilônia oferece, né? Então aqui ela nos é apresentada como um sistema que inclusive está assentado sobre o governo, né? Ou seja, o sistema mundo, de um modo geral, com a cosmovisão onde aponta para o fato de que você tem que aproveitar a sua vida, né? O hedonismo, a prática de satisfazer os seus desejos é o que está aqui em voga, né? Semana passada, inclusive, no finalzinho da aula, a Duda e a Clarissa perguntaram, apesar dos textos aqui apontar mais para a devassidão e para uma perspectiva de prostituição, promiscuidade, e todas as questões de desejos carnais, de concupiscência, se o sistema mundo, ou a Babilônia, referia-se somente a essas questões de promiscuidade, né? E nós falamos rapidamente, mas aí hoje nós vamos até no final aqui trabalhar um pouco melhor sobre isso.
Mas o sistema babilônico não refere simplesmente à questão de promiscuidade. É que é apresentado nessa figura, pois ela é apresentada como uma prostituta. Né? Então, dado uma ênfase nessa situação. Mas você se lembra muito bem que no Antigo Testamento, a prostituição não era simplesmente o adultério. Israel era chamado de adúltero porque adorava outros deuses, ou porque tão somente haviam deixado o Senhor e procurado seguir a sua própria vida. Quando você pega nos profetas pós-exílio, nós temos muitas vezes a visão de que Deus se apresenta em julgamento contra o povo por conta da sua infidelidade. E aí usa os termos de adultério desse povo, de prostituição desse povo. E aí você vai ver a história, o que referia-se a essa prostituição, adultério do povo. O fato de que eles não estavam adorando corretamente. O fato de que eles estavam mais preocupados em aparelhar suas próprias casas, enquanto que o templo estava ainda em ruínas. Então tudo isso era um sinônimo de prostituição, de adultério. Ou seja, dentro do simbolismo que Apocalipse apresenta, e a chave do Antigo Testamento que nos ajuda a entender esse simbolismo, abraçar ou cair na sedução da Babilônia é colocar qualquer coisa em prioridade à sua vida que não seja Deus e o seu reino. Então, mas eu nunca adulterei, pastor, eu nem bebo. Então quer dizer que eu não sou assediado pela Babilônia. Não, meu amigo, se você coloca qualquer coisa na frente de Deus, você já caiu na sedução da Babilônia. Qualquer coisa que te dê prazer, o seu hobby, né? Ficar assistindo a sua televisão lá, seu Netflix, sei lá, ao invés de vir à casa do Senhor, a sua academia, o seu jogo de futebol na quarta-feira, no horário do estudo bíblico, tudo isso é colocar as outras coisas no lugar de Deus. Isso é sinônimo de prostituição. Isso é sinônimo de abraçar a Babilônia. Né? Então, hoje vai ter um lançamento mundial do filme da Marvel, não sei das quantas. É dia de culto, meu amigo. Mas é lançamento mundial. É Babilônia. Você está trocando a sua prioridade, ao invés de estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, se derramando na presença de Deus, reconhecendo que Deus é grandioso, para fazer algo que te dá prazer. Isso é o quê? Abraçar a Babilônia. E não adianta vir aqui e ficar com o celular, né? Ou preocupado com o que está acontecendo lá fora. Além de ser adultério na perspectiva espiritual, é uma idiotice. Porque já que você vai abraçar a Babilônia, então abraça a Babilônia e vai para o inferno com ela. Agora, se você realmente quer ser fiel ao Senhor, então ande direito. Deus tem que ser a primazia. Veja que ele chama a atenção de que a Babilônia ela se embriaga com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Aquela referência tanto aos crentes do Antigo como do Novo, mas o desejo dela é justamente te ludibriar e aos verdadeiros crentes ela vai perseguir, se possível ela vai matar. E vai matar que jeito? Diferente da besta do mar, diferente da besta da terra, ela vai te matar te conduzindo a satisfazer os seus próprios desejos. Mesmo que seja algo lícito. Que mal tem, né? Tem culto todo domingo, que mal tem eu usar esse domingo aqui para satisfazer um pouco os meus desejos, né? Que mal tem, né? É o churrasco do final de ano da firma, né? Só vou me embebedar uma vez na vida, né? Aí vem no domingo à noite com o olho vermelho, o bicho parece um zumbi. Assim. Oi, pastor, acha que os outros é tonto, nem sabe que o cara encheu a cara, que né, tá exalando o perfume da Babilônia. Né? E ele acha que ele está enganando quem quer que ele ache que engane. Mas a Deus, mesmo que ele me engane, ou engane você, engane o diácono que está ali na porta, a Deus não dá para enganar. Então, toda vez que você troca uma responsabilidade que você tem em buscar Deus, em se consagrar a Deus, e coloca qualquer outra coisa no lugar, você está abraçando a Babilônia, você está caindo na sedução da prostituta. Né?
seja algo até extremamente ilícito. Pastor, é que eu vou na academia, o horário que eu tenho na academia, eu tenho que cuidar da minha saúde. Realmente, sua saúde vai ser muito importante no inferno, porque aí demora mais para queimar. Né? Você vai estar mais firmão, você vai aguentar mais. Eu acho que é isso que as pessoas pensam. Porque elas conseguem, inclusive, ter argumento para colocar outras coisas no lugar de Deus. E a Bíblia é clara. Se Deus não for a prioridade da sua vida, você já se vendeu. Né? Se Deus não for o todo, o tudo no todo, então, meu amigo, você não entendeu nada. Né? E vai ter uma grande surpresa no dia final. Então, a Babilônia é apresentada aí nos termos da grande meretriz. Nós vimos que descreve ela sentada nas muitas águas, ou nas nações. Não existe nenhum lugar no mundo onde a Babilônia não atue, onde a meretriz não atue. Né? Tirando o foco da prioridade de Deus e colocando nos prazeres mundanos. Né? Ou simplesmente terrenos. E alguns prazeres que são lícitos, mas que no momento que conflita com sua consagração a Deus, você sabe muito bem o que você tem que abrir mão e o que você tem que abraçar. Se você desprezar Deus, a sua causa e o seu reino, em detrimento de qualquer outra coisa que te traga prazer, mesmo que seja lícito, você está abraçando a prostituta. Ficou claro isso aqui, irmãos? Tudo bem? Então tá bom. Então, nós trabalhamos aí com essa mulher montada, geralmente, né, uma figura da mulher aponta para a igreja, mas aqui no caso é uma distinção muito grande, porque ela é um aliado, então não pode ser confundida com a igreja. Felizmente, algumas denominações, né, na interpretação de Apocalipse, acabam dizendo que a Babilônia refere-se a uma igreja apóstata ou uma igreja adúltera, mas não é isso. Ele é apresentado como um aliado de Satanás, que vem, inclusive, para perseguir os santos, e se embebeda do sangue dos santos e dos fiéis a Cristo. Então, a mulher e a besta demonstram que a meretriz está atrelada, andam juntas, né? A aliança com a besta gera perseguição dos crentes, levando à morte, que para eles, ou seja, para a besta e para a própria meretriz, é fonte de prazer. Nós vimos que ela, como diz o verso 18 aí, né? A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É a ideia, então, de um sistema que anda junto no mundo inteiro, que aponta para todas as práticas de prazer, né, e de concupiscência, de desejos carnais, que tiram Deus do lugar de primazia e colocam essas pessoas escravas desses prazeres e da busca desses prazeres. Nos dias de João, nós temos o indicativo da meretriz ser a cidade de Roma. Fazia sentido, né? Mesmo porque ele vai dar algumas características sobre a besta, lá no verso 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças, referindo-se à besta, né? Que ela está montada, que tem 7 cabeças lá, e 10 chifres. Então diz, as 7 cabeças são 7 montes, então aponta para lugar, dos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede dos 7 e caminha para a destruição. Depois nós vimos que a mulher também é a grande cidade. Sempre falando de autoridade, de reis, os 10 chifres no verso 12. Né? Os 10 chifres são vistos, são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então tudo aponta para essa ideia do governo, do império, de uma cidade, né? E fazia sentido, obviamente, para os destinatários primários aqui, que essa mulher apontasse para Roma, que era o centro do império da época, centro de devassidão, de promiscuidade,
e de tudo que gerava prazer, onde a vaidade, a soberba da vida era o centro. Então fazia certo sentido para eles. Faltado nisso, muita gente acaba fazendo uma ligação com a Babilônia, com a própria cidade de Roma, e consequentemente na história, com a igreja a católica apostólica romana. Afinal de contas, eles usam o fato de que mulher refere-se à igreja, então provavelmente aponta para a igreja. Essa é uma possibilidade, irmãos, porém, ela esbarra num princípio aqui que nós estamos usando desde o início, da interpretação do Apocalipse, que é simbólica, e que aponta para uma situação que era, que é e que há de vir, mas que também deveria fazer sentido para os primeiros destinatários. Os cristãos que estavam ali sendo perseguidos na época que o Apocalipse foi escrito. Naquela época nós não tínhamos ainda a Igreja Católica instituída. Ela só vem ser oficializada como Igreja oficial do Império depois de Constantino. Isso por volta do ano 310, 313, né, 320, alguns falam. Mas, como o Apocalipse trata do que era, do que há de vir, e a Igreja Católica Apostólica Romana é, de certa forma, uma sequência, né, o que sobrou, vamos dizer assim, do Império Romano, então nós não podemos desprezar essa possibilidade. Não estou defendendo que essa é a interpretação, mas também não quero descartá-la. Por quê? Porque a própria confissão de fé nossa aponta para o anticristo, o falso profeta, como sendo quem? O Papa. Tá? É lógico que a confissão de fé foi escrita num período da Reforma Protestante, em conflito com a própria Igreja Católica Apostólica Romana, né, que por conta da Reforma Protestante já tinha excomungado Martinho Lutero e que estava em perseguição, tratando de uma postura contra a Reforma, né, com o concílio de Trento, declarando-nos como uma dissidência, né, excomungando os protestantes. Até hoje, né, você encontrei, Dom Getúlio mesmo mostrou um padre aí, esse tempo atrás, falando as seitas protestantes, né? O cara não tem conhecimento de história nenhum, não sei o que eles estão fazendo com esses padres. Os padres antigos, pelo menos, eram melhores na questão histórica de filosofia. Agora tem saído uns quarta-feira aí que é até difícil você conversar com os caras, porque os caras não conhecem nada. O simples fato, eles falam, não, porque é Jesus que instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus nunca foi nem em Roma. A Igreja Católica só foi oficializada como Igreja do Império depois do ano 300. Né? Até então é fruto de uma divisão que o bispado de Roma acabou sobressaindo. Teve uma outra grande cisma em 1053, a Igreja Oriental, a Igreja Ocidental. Se esquece, inclusive, que o cristianismo foi chamado de seita no início, pelos judeus. Então eles acham que estão nos ofendendo em chamar-nos seitas protestantes. Não, o verdadeiro cristão sempre foi chamado de seita. O judeu olhava da seita do caminho, né? Olhava para os cristãos dessa forma. Então, é complicado. Mas, voltando aqui para nós, a ideia é que o Império Romano, de certa forma, ele se mantém, né, em pequenez, é verdade, né, diante do tamanho que o Império teve, mas ainda no contexto da Igreja Católica. O Império Romano cai, mas a Igreja Católica continua, e continua sendo tanto um poder religioso, como um poder político, né? Um poder governamental. Tá? Então, não podemos desprezar isso aí. Então, nós vemos que o mundo seduz os seus para a morte e os crentes para afastá-los de Deus, através da oferta de um cálice de ouro.
porém transbordante de práticas pecaminosas. Tudo aquilo que é lícito aos olhos da besta, inclusive do governo, mas não convém aos olhos bíblicos, deve ser evitado, pois faz parte da tentação e assédio que vem da Babilônia. Explicando sobre a besta, né? Conforme aí o verso 8. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esse versículo mostra, irmãos, a transição e a transitoriedade do próprio mundo, né? Ele era e não é mais, mas vai voltar a ser. Você já viu, por exemplo, na perspectiva do sistema mundo, até do sistema político governamental, há sempre uma renovação das mesmas coisas. Você fala, nossa, parece que eu já vi esse filme, né? Como Salomão vai dizer, não há nada novo debaixo do sol, né? O negócio só vai de tempos em tempos, as civilizações vão passando pelas mesmas coisas, e de repente se cai aquela civilização, levanta outra, e você revive as mesmas situações, e os homens atrás atrás do próprio rabo de novo, e as coisas vão e voltam. Então, essa ideia do que era e não é, né, e mais à frente, como ele diz, ora, era, não é, mas vai voltar, é essa perspectiva dessa postura de transitoriedade. O mundo muda, valores mudam, mas ali a pouco aquilo que era desprezado volta a ser a moda novamente, né? Práticas que eram consideradas abomináveis há algum tempo, agora são aceitáveis, e daqui a pouco o que está sendo aceitável vai ser considerado algo desprezível novamente. Então, essa postura aí constante de mudança, transitória do mundo, né? As formas mudam, a cultura muda, as práticas mudam, mas a essência permanece, tomar o lugar de Deus no coração dos homens, né? Modas, culturas, movimentos, ideologias e por aí vai. Nascem e morrem com o objetivo de seduzir. Quantas e quantas pessoas seduzidas por um padrão governamental ou pelo sistema de pensar do mundo, né? Compraram aquela ideia e deram as próprias vidas em favor daquela ideologia ou daquele movimento ou daquele modo de pensar, né, em prol da liberdade, de satisfazer os seus desejos. Aí morre, dali a pouco aquilo lá já não vale mais nada, e aí surge outro, aí dali a pouco, né, você vê aí as gerações, né, que a gente fala, os hippies, os yuppies, não sei quem, parará, agora os alfa. Geração passa, muda, mas as ênfases também mudam, mas a busca pelo prazer continua, né? Antes, falando aqui mais próximo da gente, a liberação sexual, e piriri, pororó, e depois a questão de drogas, depois a questão da liberdade, não sei de quem, aí dali a pouco outras ideologias, e aí você vê o mundo mudando, mas sempre debaixo do padrão da prostituta que quer conduzir e seduzir os homens para longe de Deus. Esse é o nosso mundão, né? Drogas novas vão surgindo, práticas novas, posturas novas vão sendo aceitas, mas se você vai olhar na história, já foram vividas em algum momento, né, guardadas as devidas proporções, mas que já foi alvo da prática humana e que sempre desprezava Deus. Então, essa besta é algo que está em movimento. O sistema mundo está em movimento. O sistema governamental também. Modelos econômicos, sistemas governamentais mudam, mas sempre com o mesmo objetivo. Perseguir a igreja, perseguir os crentes e seduzir os homens para a sua vaidade, para a soberba, para a sua ganância, né? E esse é o grande problema. Então, entendendo um pouquinho mais aí, o texto no verso 9 vai dizer que aqui está o sentido, as 7 cabeças, que é da besta, são 7 montes. Para o contexto da época, podia ser tanto Roma como Jerusalém. Como eu disse, né, são cidades que a própria geografia apresentava lá a ideia de 7 montes. É lógico que como ele já tinha
citado tanto Jerusalém, em outros ciclos, né, a cidade onde nosso Senhor foi crucificado, lembra que ele cita isso em umas sessões anteriores, que aponta, obviamente, para Jerusalém, mas ele chama também de Babilônia. Então, pode ser tanto Jerusalém, como pode ser o Império Romano, a cidade de Roma, porque elas tinham essas características geográficas, estavam ali fundadas sobre 7 montes. Uma outra cidade no contexto também que serve para isso é Istambul, né? Que é a antiga Constantinopla, que depois é da onde surge mais um poder bélico, mais um poder governamental, que representa a besta, que é o Império Turco-Otomano. A gente não pode desprezar isso, pode ser que seja, quando se trata aqui da besta, o pessoal foca muito no Império Romano e, consequentemente, na Igreja Católica, mas você não pode desprezar o fato do surgimento do islamismo e depois do surgimento do Império Turco-Otomano, que ficou aqui reinando até agora, 1918, coisa de 100 anos atrás. O Império Romano vai de 1400 alguma coisa, 1500, acho que 1517 até 1917, 1918, 400 anos. Então pode ser, como besta do mar refere-se a poder governamental, irmãos, e esse poder se levanta, inclusive dominando onde é Israel hoje, pode ser um indicativo dessa besta que ainda estava por vir, porque na época que foi escrito Apocalipse, você não tinha nem islamismo, e muito menos a possibilidade do Império Turco-Otomano. Então, quando ele diz que já 5 vieram, né? Como é que ele diz aí, ó? Verso 10. São 7 reis, né? O verso 9 ele vai dizer. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. São 7 montes, mas também são 7 reis. Dos quais 5 caíram, ou caíram 5. E aí, pensando na chave bíblica, irmãos, para fazer sentido aqui, você pode pensar, vamos lá, quais os impérios que caíram? Que o próprio Deus dá ênfase como sendo impérios que apontavam para o início do fim, né? Quando foi dado lá para Daniel. Vamos lembrar? Então você tem Babilônia, caiu. Os Medo-Persas caíram. Tudo bem? Gregos, macedônios caíram. Opa! 5 já caíram. Há uma possibilidade? Sim, uma possibilidade forte, biblicamente falando. Porque você tem o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônio. Depois dele, o que dizem então? Então, caíram 5. Um existe. Quando foi escrito Apocalipse, que império estava existindo? Roma, é o que vem depois. Roma existe. Por que existe? Porque estava aqui no dia que foi escrito. Na época que foi escrito, o império em vigor era Roma. Um existe. E o outro ainda não chegou. O outro ainda não chegou. Tudo bem? Então o que acontece? Não chegou. Quem pode ser esse outro império que chegou? Pode ser a Igreja Católica? Pode. Ele não chegou. Veio do Império Romano, se transformou num pequenininho, tudo bem, mas é um império. Então pode ser a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem poder da besta da terra e da besta do mar juntos, e que a Babilônia está sentada em cima. Por isso a luxúria, por isso tal. Pode ser? Pode, não posso desprezar isso. Só que pode ser um outro reino, porque nós estamos tratando de reino e autoridade. Depois da queda do Império Romano, né, nós temos lá, já praticamente, 200 anos depois, islamismo, e começa as lutas do islamismo contra o cristianismo, o domínio dos povos árabes, dos povos muçulmanos,
que culmina lá em 1517, que eu te falei, com o início do Império Turco-Otomano. Pode ser que seja esse? Pode. Ele não pode desprezar, irmãos, a história. Deus já está trabalhando com a história aí desde sempre. Então, 5 caíram. Faz sentido isso para mim hoje? Pelo menos, não sei se para você, mas para mim faz sentido. Babilônia, os medos, os persas, os gregos, os macedônios. Um existe, Roma. E, o que mais que ele diz aí? Um existe. E o outro ainda não chegou. E quando... Tem que durar pouco. Agora, esse pouco pode ser numa perspectiva de tempo ou pode ser numa perspectiva de poder. O Império Turco-Otomano foi grandioso perto dos outros que caíram, mas não tanto. Você pega o Império Grego, por exemplo, os caras foram lá da Mongólia, parte da África e toda a Europa. O Império Romano, grandioso, chegando até lá na Inglaterra, no Reino Unido, e até, sei lá, eu para lá disso. Né? Aí agora você tem o Turco-Otomano, que pega, é grande, mas, em comparado a território, não é tão. O islamismo. Então, tudo bem. Mas veja, comparado ao governo, porque nós estamos falando do governo, é a besta que emerge do mar. É lógico que o islamismo tem um braço dado com a besta que emerge da terra, que é o engano teológico, o engano da religião? Tem. Como também a Igreja Católica tem os dois braços aqui. Então, mas aí não é império. Aí depois você tem divisões. Mas na perspectiva de impérios que dominaram grande parte, em especial a região de Israel, quem que você teve? O otomano. Depois de Roma, quem que dominou? Os otomanos. Tanto é que só caiu na Primeira Guerra Mundial com a Inglaterra, França, né? Os aliados, vencendo e derrubando o Império Turco-Otomano e tomando de volta parte de Israel, que só depois, em 48, né, final de 47, 1948, que é então formado o Estado de Israel pela ONU. A ONU, na verdade, é um produto da Primeira Guerra Mundial. Porque todo movimento sionista, para devolver Sião para o povo judeu, começa com a Primeira Guerra Mundial. Derrubando quem? O Império Turco-Otomano. Então, eu não posso tirar os meus olhos da história. Tudo bem? Então, são possibilidades. Eu não posso descartar que é a Igreja Católica, mas eu também não posso descartar que seja esse Império Turco-Otomano, ou seja, o islamismo de modo geral. Os dois estão de braços dados, tanto com a besta da terra quanto a besta do mar. Tem o poder político e o poder religioso. Vamos olhar mais aqui. Então, 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. E aí o verso 11, que aí é um complicadorzinho aqui. Ele diz, e a besta que era e não é, que aqui só aponta para a ideia de que vai mudando toda hora. Né? Quando você olha, você acha que é o que? Cara, já morreu, já tem outro no lugar dele. A besta que era e não é, também ele é o 8º rei. E procede do 7 e caminha para a destruição. Então, irmãos, vamos pensar aqui numa perspectiva. Estamos falando de reino, estamos falando de governo. Vamos imaginar essa possibilidade. São 7. 5 caíram. Nós já te demos os nomes dos 5. Babilônia, Império Medo, Persa, Grego, Macedônia. Um existe. No caso aqui na época, Roma. Tudo bem? Outro tem que vir por um breve período de tempo. Ok?
E esse vai cair e vai vir dele um oitavo que procede de quem? Do 7. Tem que ser um governo, esse oitavo, que tenha ao mesmo tempo uma linhagem no 7. Mas pode ser ONU. Pode ser ONU. Você tem a reunião de todas as nações. E é um poder governamental. Ela não tem terra, mas ela é um poder que dá autoridade aos reis. Quem que dá autoridade hoje aos reis? Alguém fala, não, a Igreja Católica. Não, isso aí já foi. A Igreja Católica não nomeia rei mais nenhum. Quem que dá autoridade hoje para as nações? Teoricamente é a ONU. Mas será que pode ser considerado uma besta no sentido que tem autoridade? Eu não posso descartar, porque tem. Você acha que a ONU está preocupada em defender os interesses cristãos? Possibilidade, irmãos. Não estou falando que seja isso, hein? Presta atenção. Está gravado lá, você vai ouvir quando. Não estou dizendo, mas possibilidade. Uma outra possibilidade, que aí focando aqui, né, quando ele diz aí, ó, que é Roma, são 7 reis relacionados aos impérios, né, como eu mostrei aqui para você. 5 caíram: Babilônia, os Medos, os persas, o grego, os macedônios. Alguns que unem aí Medo-persas como um império só e grego-macedônio como um império só, vão incluir os impérios que vieram antes, que é a Babilônia antiga e os assírios. Mas eu prefiro ficar com aqueles que a Bíblia me apresenta como sendo impérios depois da visão de Daniel. Tudo bem? Um existe, que era o Roma. Isso aqui é indiscutível. E outro ainda não chegou, mas tem que durar pouco. Como eu te disse, não é a perspectiva necessariamente de tempo, mas pode ser uma perspectiva tão somente de tamanho do poder. E o oitavo procede dos outros. Quem dá autoridade para o oitavo são todas as nações. E esse vai estabelecer depois lá, mais à frente, no verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então vai ter um tempinho que eles vão ter autoridade. Vejam, 1 hora aqui não é literal, obviamente, mas aponta que esse oitavo vai dar autoridade para 10 reis. Então veja, o que pode ser? Vamos ver. Existe uma tentativa, uma vez que a cidade descrita por João referia-se a Roma, ou uma possibilidade, né, de colocar a explicação tanto da meretriz quanto da besta na Igreja Católica Apostólica Romana. Não podemos desprezar isso. Ela, como sequência do Império Romano, possui tanto poder político como religioso. Se você olhar depois para o islamismo, você vai ver a mesma coisa. Ou o Império Turco-Otomano, a mesma coisa, como representante do Império Muçulmano. Tinha o poder político e o poder religioso. Porém, nessa interpretação, seguindo a Igreja Católica aí, a mulher meretriz seria então a mulher adúltera. Sobre os reis, focam os últimos depois da criação do Vaticano. Então, para aqueles que seguem uma interpretação de que a Babilônia e essa besta aqui, que ele está citando, refere-se à Igreja Católica Apostólica Romana, eu não descarto essa ideia, mas não é a minha principal ideia, tudo bem? Por quê? Porque não tinha ainda. Tá? Então, mas aí o que eles fazem? Eles fazem assim, não, esses reis, esses 8 reis, não tratam dos impérios, está tratando de dentro do contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica, ela foi como, mesmo tendo a autoridade de rei, mas ela foi só reconhecida como
governo, né, num concílio de Latrão, se não me engano, se me falha a memória agora. Depois que a França tentou acabar com o papado de Roma, inclusive prender o tarará, esse concílio volta, todas as nações se reúnem para dar de novo autoridade para a Igreja Católica e concede, então, o Vaticano. Isso tem uma data que começou isso. A partir dessa data, então, aqueles que interpretam a meretriz como sendo a Igreja Católica e essa besta vão dizer que são esses reis que vêm na sequência aí. Não sei se na nossa impressão aqui vai ficar legal, mas vou tentar aqui, se eu tiver com a apostila aí, provavelmente vai estar melhor aí. O Tratado de Latrão é de 1929. 1929 foi quando, então, o Vaticano foi dada autoridade para ele como um Estado. Tudo bem? Mais uma vez é a história. Então, esse que interpreta dessa forma fala, olha, a partir de 1929, vamos contar os reis. Aí você tinha lá o Pio XI, Pio XII, Pio XIII, Paulo VI e João Paulo I. Eles falam assim, esses são os reis que já caíram. Um existe, seria o João Paulo II. Mas veja, isso aqui, irmãos, não tem base dentro daquele critério nosso de interpretação. Tinha que fazer sentido também para o pessoal lá. O sentido dos impérios que eu te provei aqui, tudo bem, porque fazia sentido para eles. Já tinha caído os 5 impérios e estava um império vigente. Agora esse aqui talvez faz sentido para nós, mas para eles não. Mas eu não posso descartar totalmente. Por quê? Porque o próprio Apocalipse diz que trata daquilo que era, daquilo que é e daquilo que há de vir. Então não vou jogar fora. Então na cabeça deles, daqueles que interpretam dessa forma, Pio XI, XII, XIII, Paulo VI e João Paulo I foram os 5 cair. João Paulo II era o que existia, não existe, e aí ele até fala assim, ele continua existindo, foi beatificado agora. Então na perspectiva católica ele existe. Ele é santo, ele está atuando. Tanto é que você rezar para ele, ele pode te curar. Foi beatificado, não foi? Sim ou não? Você acompanha a história ou não? Não? Foi. João Paulo II foi. Aí tem o Bento, que é aquele que fala, o outro ainda não chegou, mas tem que durar pouco tempo. O Bento durou pouco tempo? Durou. Né? E o 8º procede do 7. Então, que é agora qual que é o rei? O Papa? Francisco. Procede dos outros? Procede. Opa! Então, esse é o último Papa, é o último rei. Os fins estão às portas. Essa é uma interpretação. Outros já vão aplicar de outra forma. Como o Pio XI foi que teve o Tratado de Latrão formando o Vaticano, ele não conta. Ele não era ainda. Foi a transição. Aí eles contam a partir do Pio XII. Né? Então o Pio XII, Pio XIII, ou melhor, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, e João Paulo I e João Paulo II são os 5 que caíram. O Bento é o que existe. Ele não é, mas está aí ainda, não está? Sim ou não? Está aí. Morreu agora, né? Mas morreu agora em dezembro. Mas quando o pessoal tratava dessa possibilidade, falou, um existe. O 7º era o Francisco, que ele mesmo disse que seria Papa por pouco tempo. Ele deu uma entrevista quando ele foi, tem isso lá na internet, dizendo, eu vou durar pouco. E aí, então, apontava para um 8º que teria que vir desses. Agora, é uma possibilidade que você vai encontrar, interpretação que você vai encontrar a rodo na internet. Agora, faz sentido isso para os critérios de interpretação que nós temos seguido desde o começo? Não, não faz. Irmãos, ninguém nega
que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja que adulterou a verdade. Ninguém nega. Se você conhece a Bíblia de fato, não tem como você defender uma instituição dessa. E ninguém nega que a igreja ela exerce um poder governamental. E que, portanto, então, ela está de mãos dadas com a besta do mar, com a besta da terra. E também ninguém nega os tantos abusos e escândalos que tem, que mostram que a Babilônia está assentada sobre ela. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, declarar que tudo está acontecendo em cima só da igreja, ou que o Papa é o anticristo, é ferir muitos princípios de interpretação que nós temos seguido desde o começo. O fato do Papa assumir o lugar do Cordeiro de Deus faz dele um anticristo? Sim. Mas João já dizia há muito tempo que são vários anticristos. São muitos. Então, é só mais um. Como dentro do contexto protestante ou evangélico, tem um monte de anticristo também. Ou toda a igreja evangélica é certinho. Então, esse é o tipo de caminho que, apesar de você encontrar e gente defender, a gente apresenta para você tomar conhecimento disso, mas ao mesmo tempo não referenda. A primeira possibilidade que eu te mostrei, referindo-se aos impérios, faz mais sentido. O problema é que nós não sabemos qual que foi esse outro que veio. A gente tem indícios até Roma, tranquilo. Mas depois de Roma, já abre um leque aí. Você tem que estar atento, obviamente, à história e àquilo que Deus está fazendo na história. Agora, que já caíram cinco, o que existia também já foi. E já veio o sétimo. O sétimo já caiu. E justamente dos sete que caíram, procedeu algum sistema político que está comandando hoje, isso é fato. E isso serve para me dizer o seguinte: eu estou muito mais perto do fim dos tempos do que há 100 anos atrás, quando o Império Turco-Otomano ainda existia. Tudo bem? Então, o avançar da história já está na prorrogação, meu irmão. Tudo indica que nós estamos sob o governo desse oitavo que procede do 7. Porque todos os impérios que a Bíblia apresenta como chave para interpretar Apocalipse já caíram. Os 5 iniciais até o ano que foi escrito Apocalipse, o que existia, que é Roma, o que veio depois dele, e o oitavo é o que está reinando. Pode ser que a gente não tenha ainda condições de falar assim, é a Organização das Nações Unidas. Pronto. Ou não, é o Império tal. Porque é o todo. Mas que está no último, acho que quanto a isso nós não precisamos ter muita dúvida. Talvez o questionamento é, pastor, quem que é esse último? Isso aí a gente pode questionar. Mas que já está nesse oitavo rei aqui, que é o último da fila, nós estamos. Concorda comigo ou não? Faz sentido ou não? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Difícil, então, manter tal interpretação, no sentido da Igreja Católica, né? Quando consideramos que João escreveu no primeiro século e apresentou para a Igreja o fato de que o sexto rei existe, ou o sexto reino existia, que aponta para Roma. É um fator determinante. Porém, não podemos negar que a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, faz parte dos aliados do inimigo, como toda e qualquer religião que parece como cordeiro, mas fala como o dragão. Isso aí nós não temos dúvida. Outra questão é a sequência da revelação a partir do verso 12, que mostra sobre os 10 chifres, que é um poder geral do mundo, que no fim se opõe à meretriz. Na hora que esse oitavo reino aí chegou, que procede do 7,
Ele então vão receber autoridades, vai dar autoridade para 10 durante um tempo assim, bem reduzido comparado com os outros. Tem estes um só pensamento, estão unidos, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Então, você pensa hoje, por exemplo, na ONU, é a única organização que tem acesso à grande maioria dos países de entrar e sair de qualquer lugar. Inclusive, todas as nações que fazem parte dela não podem impedir a entrada da ONU, seja com atendimento humanitário, seja através da Unicef, seja através do atendimento aos refugiados. Agora, veja só, ela procede da besta, mas ela se opõe às atividades da besta. Porque a besta faz guerra, massacra minorias, gera refugiados. Aí esse grupo faz o quê? Apoia o que a besta está fazendo? Apoia o que o mundo está fazendo? Não. Aí ela vai e socorre aqueles que são alvos da ação terrível da besta. Então ela procede da besta, mas de certa forma ela se opõe à besta. Porque a atividade dela não é de apoiar o que a besta está fazendo. Pega um exemplo mais recente, a guerra da Rússia e Ucrânia. Ela fala assim, não, a Rússia não podia fazer. Nós vamos dar até vamos colocar aqui uma admoestação à Rússia, porque ela é membro permanente, como chamar? Da Comissão de Segurança, do Conselho de Segurança. E ela tem voto, ela é permanente, você não pode permitir tirar ela. Só que ao mesmo tempo, fala, gente, nós não concordamos com ela. Então veja, ela se levanta contra a ação da besta, ela se opõe, mas ao mesmo tempo procede dela. Olha que situação. Ela nunca vai comprar, ela sempre vai ficar em cima do muro. É o caso de Israel e da Palestina. Ela vai, briga por Israel, mas por que ela briga por Israel? Porque o nazismo tinha matado não sei quantos. Então, para dar um assopro, a besta que é merda do mar vai e trucida uma etnia. Aí essa que procede das nações vai dar um assopro. Não, coitadinha, vocês fizeram errado, nós vamos aqui ter um tribunal, inclusive, né, contra a besta que matou o outro, e nós vamos, para compensar, nós vamos criar o Estado de Israel. Aí agora, tem outros conflitos, aí ela fala assim, não, vai chegar um momento que nós vamos reconhecer o Estado palestino também. Calma aí, ainda não é a hora. Então, fica naquela de apoia e assopra. Eu não confronto a besta, no sentido de acabar com o meu relacionamento com ela, mas socorro, vou contra as ações dela. Então, basicamente é isso que está acontecendo, né? Então, a outra questão é a sequência da revelação, a partir do verso 12, que mostra sobre os 10 chifres, um poder geral do mundo, que no fim se opõe à meretriz, se opõe ao sistema mundo, né? Os 10, verso 16. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Então vamos caminhar um pouquinho mais aqui nessa ideia. É o jogo que Satanás faz, né? Em todas as áreas, de tentar destruir os crentes, mas ao mesmo tempo usando a religião. Olha que sacada, né?
do inimigo. Se ele aparece vermelho de chifre e tridente, com o rabo pontudo, opa, não vou pôr esse aí não. Mas ele aparece bonzinho, aparência de cordeiro, só que o ensino dele continua sendo do dragão. E assim é a mesma coisa. A Babilônia, ela não vai chegar e vai te comprar, vai falar, não, você tem direito de ser feliz. Você tem direito de correr atrás da sua felicidade. Ou o governo, ele vai fazer, não vão querer te acabar contigo. Só que a lei, você está descumprindo a lei, ó, se você continuar pregando sobre Jesus. Se você tiver uma Bíblia aqui nesse país, é proibido. Então, não somos nós que somos malvados, é você que está descumprindo a lei. Olha só. Então, tudo. Sim. O que a Apocalipse está dizendo é o seguinte, esse mundo está tudo dominado. E quem que vai sofrer são os verdadeiros crentes. Porque o crente meia boca, ele vai passear. Ele vai passear com a Babilônia. É o crente que diz que vem na igreja, mas sai no bloco do carnaval, na época de carnaval, para não criar confusão com os parentes. Ou é o tipo de cara que não vai ter uma posição firme de agradar a Deus, porque senão ele vai perder a amizade dos amigos lá. E essa é a nossa luta, irmãos. Nós somos fiéis a quem? Tem que ser a Deus. Ou aos nossos próprios desejos. A busca de satisfazer os nossos próprios sonhos. Cuidado. No verso 14, que nós pulamos, né? Nós temos aí um parêntese que trata da vitória. Esse aqui é o versículo tema do livro do Apocalipse. É o versículo principal de Apocalipse, que trata da vitória do Cordeiro e da sua noiva. Por isso é o título do nosso estudo. A vitória do Cordeiro e da sua noiva. O que diz o 14? Todos esses reis, toda a Babilônia, todos esses aliados de Satanás vão pelejar contra o Cordeiro. E o que vai acontecer? O Cordeiro vencerá. Pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também, não só o Cordeiro, mas vencerão também quem? Os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com o Cordeiro. Ou seja, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Veja que no 2 ciclos anteriores, ele disse que os aliados de Satanás perseguem a igreja e vence, mata a igreja, sufoca a igreja. Tanto que os cadáveres estão lá, presentes no mundo, só que ninguém deixa enterrar. A igreja está presente no mundo, só que não faz mais diferença nenhuma. Só que agora, ele disse que a peleja não foi contra a igreja, foi contra quem? O Cordeiro. E aí, quando vai brigar com o Cordeiro, meu amigo? Porque aqui está apontando para a visão já do dia final. Ele já falou no capítulo 16 sobre o Armagedon, que é a batalha final, das nações contra o Senhor. E aqui ele repete. Quando vão lutar contra o Cordeiro, ou seja, Jesus voltou, acabou. Jesus vence, e aqueles que estão com Jesus vencem também. Resumindo, irmãos, aí, capítulo 17, nós temos, de um modo geral, a visão do julgamento da grande meretriz, que possui a inscrição Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, que refere-se ao terceiro aliado de Satanás, ou do dragão, que é o sistema mundo, o jeito que o mundo vive. O mundo como centro da sedução e dos prazeres que embriagam os reis e os habitantes da terra. E em parceria com o governo, com a besta, que é a mesma besta que emerge do mar, porque tem as mesmas 7 cabeças e 10 chifres, em parceria com ela, persegue os eleitos e fiéis.
Estes, os eleitos e fiéis, na companhia do Cordeiro de Jesus Cristo, vencem todos os aliados do dragão. É possível se manter fiel, pastor, nesse mundo onde os aliados de Satanás estão assediando e batendo firme nos crentes? Sim. Desde que você permaneça junto de quem? Do Cordeiro. Se você estiver junto com o Cordeiro, meu amigo, vai ser difícil a luta? Lógico que vai ser. Mas você vai vencer. Agora, você tem que amar a Deus mais do que você mesmo. Você tem que amar a Deus mais do que os prazeres deste mundo. Você tem que amar a Deus mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, a sua própria vida. Lembra lá de Lucas? Lucas 14? Porque se você não amar a Deus mais do que todas as coisas da sua vida, mais do que todos os seus sonhos e planos, e tudo aquilo que você tem, Lucas 14 vai dizer que você não pode ser discípulo do Cordeiro. E aí você está enrolado. Mesmo que nesse período, irmãos, a igreja seja perseguida e morta, e que os aliados do dragão se embriaguem com o sangue dos santos, a vitória já nos está garantida. E é nessa certeza que a gente tem que estar firmado. Porque senão nós vamos dar vazão aos desejos da nossa carne e vamos nos embriagar com os prazeres que o mundo, ou seja, que a Babilônia tem nos oferecido. E não são poucos aqueles que se dizem crentes, mas que já estão com a marca da besta na mão e na testa e caído nos braços da grande prostituta. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida é adultério, é prostituição. Por isso é comparado a meretriz. Perguntas? Ficou mais claro, hein, irmãos? Professores de escatologia antigos, né? No seminário sempre diziam: o crente ele tem que estar com o olho na Bíblia. Os antigos, né? Falavam assim: você tem que estar com o olho na Bíblia e um olho no jornal. Porque tudo que acontece no mundo, irmãos, reflete aquilo que o Apocalipse já nos revelou. Hoje não tem jornal. Hoje os professores falam: ó, é um olho na Bíblia e um no que está acontecendo no mundo. Essa é a ideia. Fala um pouquinho mais alto. Quem? A Rita? A Rita ali? Ah, tá. Sim, nossa. O mundo está muito melhor. O Deus ia receber ela de joelho. Mas essa é a perspectiva. Na verdade, o que a Bíblia diz é que naquele dia todo joelho se dobrará diante do Cordeiro. Inclusive da Rita ali. Vai dobrar também. Tá? Então vamos lá, irmãos. Dúvidas? Tem alguma coisa aí no grupo, Samuel? Não? Tá tranquilo aí? Irmãos, você vê, né? As próprias prioridades nossas, né? Em buscar mais a Deus, o conhecimento de Deus. Isso está sendo deixado de lado, né? E a gente está correndo risco, sim, irmãos, de ver a igreja cada vez mais sofrendo mais aí. Deixa eu só vir aqui, só cumprimentar os irmãos, né? Antes de encerrarmos. Considerando que temos alguns minutos. Então, o nosso irmão Tarso Leal, lá de Pernambuco, o nosso irmão Roberto Júnior, lá do Rio, nossa irmã Elda. Não sei se o áudio aí já foi melhorado, o Tarso tinha falado que está muito baixo. Mas é possível, porque aí, hoje nós estamos sem ninguém na sonoplastia, então quando não fica ninguém na sonoplastia, é complicado. Ora aí, gente, nós precisamos de gente para trabalhar. A Sueli, Veziel, a Teca, a Jussara, o
Barros, Deus abençoe. A Márcia, o presbítero Paulo hoje acompanhando aqui também. A Vera, a Cláudia, Deus abençoe. Do Jefferson, provavelmente. Eu não sei o sobrenome, mas eu acredito que seja a Cláudia Jefferson. Deus abençoe. A Ana Ribeiro também conosco. Anúzia Cavalcante, lá da Inglaterra. Louvado seja Deus, meu irmão. Deus abençoe aqui. Às 00:42. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus esteja te animando, te fortalecendo aí mais e mais. É o alcance da internet, hein, irmãos? A irmã lá, na madrugada, lá acompanhando a gente lá da Inglaterra. E, né, aqui, lotado de gente, o povo tá, sei lá, fazendo sabe lá o que com a Babilônia. Né? Não está aqui, está fazendo alguma coisa com a Babilônia. Porque quando você é recebido como membro da igreja, você promete aqui, você faz um voto diante de Deus e da igreja, e você vai cumprir com os seus deveres como membro dessa igreja. E um deles é justamente estar em todas as atividades da igreja. Sério, pastor? Você fez isso quando você fez sua profissão de fé. Mas tem gente que está dormindo, irmãos. E esse é o nosso perigo. Então que nós estejamos em oração aí, para que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, aí a gente vai entrar no capítulo 18, ainda da 6ª sessão, tratando da queda da Babilônia, mas que traz alguns elementos novos.